antes da gente entrar aí no assunto da live de hoje. Hoje é a última live do Mulheres no Lean, né? Então a gente vai encerrar aí com chave de ouro com a Tabata. Mas a gente vai continuar fazendo as lives. A partir da semana que vem, a gente tem uma nova agenda de lives. E aí a gente vai fazer sempre às terças e quintas, né? Às 19 horas. Sexta-feira a gente solta aí a nova agenda. Tem uma galera massa que vai participar com a gente. Então, não percam. Fiquem de olho aí na divulgação da agenda. Falar para vocês que essa live, né, vai ficar disponível lá no YouTube quando a gente terminar. Amanhã, depois do almoço, ela já está disponível lá. E ela tá ficando aqui no Instagram também, no IGTV, para quem não conseguir ficar até o final aí e quiser assistir depois, tá? Só para falar, né, dar uma palhinha, a live da semana que vem vai ser sobre Lean na saúde, então não percam, é um tema super legal, né, super atual aí, nesse momento que a gente está vivendo. Então, eu vou receber uma especialista em Lean Health. Então, sexta-feira eu divulgo aí e coloco lembrete para vocês ativarem. Mas vamos ao que interessa, né? Nossa live de hoje. Bom, a gente vai falar sobre diferenças culturais. Eu vou passar a palavra para a Tabata, para ela se apresentar aí para vocês. Vocês vão ver que legal que é esse assunto de hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou a Tabata, eu sou analista de melhoria contínua na Toyota Buchoco do Brasil. Eu trabalho lá há 8 anos, a empresa tem 10 anos no Brasil. Eu iniciei a minha carreira na área de PCP Logística, né? Entrei na área de PCP Logística. Eu fui para o grupo CPS da Buchoco. E atualmente eu faço parte do desenvolvimento de pessoas, que é um setor da produção, manufatura, que é o treinamento de manufatura para a liderança, desenvolvimento de líderes e operadores. Eu nasci no Brasil, porém eu cresci no Japão. Eu voltei ao Brasil em 2010 e aí eu, principalmente, sofri muito essa questão das diferenças de culturas 2 vezes, né? E só para esclarecer sobre a Toyota Buchoco, né? Todo mundo pensa que a Toyota Buchoco é Toyota. Se não é Toyota, é uma subdivisão, é uma empresa do grupo, quando, na verdade, nós somos entidades separadas. Aí você me pergunta, né? Mas qual a ligação, então, que a Toyota Buchoco tem com a Toyota? Vou explicar brevemente. A Toyota Buchoco, ela foi fundada em 1918 por Sakichi Toyoda. Quem não se lembra, Sakichi Toyoda foi inventor do Jidoka, que é o tear automatizado. E a Toyota montadora, ela foi fundada em 1937, ou seja, anos depois, por Kiichiro Toyoda, que é o filho do Sakichi. Por um certo tempo, essas duas empresas faziam parte de um único grupo. Em 1950, eles decidiram ser empresas separadas, entidades separadas, e a Buchoco começou efetivamente no ramo de componentes automotivos em 1970. A Buchoco tem como principal cliente a Toyota montadora, mas assim também como qualquer outro fornecedor da Toyota, ela fornece para outras montadoras também. Então, só para entender essa diferença de Toyota com a Toyota Buchoco, a gente acha que é meio parente, mas são empresas completamente assim, entidades diferentes. Eu adorei quando a gente estava conversando, você falou que, na verdade, a Toyota Buchoco é a mãe da Toyota montadora, né? Porque tudo começou nela, né? A Buchoco nasceu antes. E a gente tem a sensação de que a gente esquece que, na verdade, todo esse conceito, né, de produção enxuta, de Lean, enfim, começou lá na época dos teares ainda, e depois isso foi passado, né, para a montadora quando ela surgiu. Isso, na verdade, Buchoco significa têxtil. E aí, a primeira empresa que Sakichi tinha era uma empresa têxtil, que é a Buchoco. Na verdade, ela veio se chamar Buchoco anos depois. Então, aí ela nasceu primeiro e depois de muitos anos, né, de alguns anos, veio a Toyota. Então, por isso essa ligação.
fazia sim parte de um único grupo, né? Era uma subdivisão, mas hoje são entidades separadas mesmo. É um fornecedor da Toyota, assim como qualquer outro. Entendi. Aí me tira uma dúvida aqui, que eu fico pensando, imagino que todo mundo aí está pensando também. O Lean, da forma como a gente conhece aqui no Ocidente, né? Que eu sempre falo que na Toyota não é Lean, né? Porque a Toyota que inventou o Lean, a gente deu o nome para uma coisa que é a Toyota, né? Aqui no Ocidente. É a forma de pensar, né? Da Toyota de agir. É, então, o TPS, né, o link que a gente conhece aqui, ele surgiu na Bochoco ou ele só foi surgir depois na montadora ou foi uma evolução de uma coisa que começou lá na Bochoco e aí depois teve continuidade e aí, tipo, o boom foi na montadora? O boom do TPS mesmo é da montadora, porque quando o Kiichiro fundou a Toyota, viu, né, depois, após a Segunda Guerra Mundial, viu que precisava erguer a economia do país, ele, com a ajuda de Taiichi Ohno, que é o pai de TPS, implementou toda essa metodologia, essa sistemática na Toyota montadora. O TPS, de fato, ele surgiu na Toyota montadora. Nós, da Toyota Bochoco, ainda fazia parte do único grupo, tem essa cultura, mas ele de fato nasceu na Toyota montadora. Legal. Essa é uma coisa que eu acho que gera bastante dúvida, né? E aí eu te pergunto uma outra coisa. Um pensamento que surge numa empresa que veio depois é levado para uma empresa que veio antes e que teoricamente, né, foi aí o primeiro negócio da Toyota. Como é que isso acontece assim? As pessoas entendem que é a mesma empresa, não, são empresas diferentes, a forma de pensar e de agir de negócio é, faz com que seja necessário a gente pensar diferente. Como é que foi esse entrosamento, né, entre uma coisa que surgiu na montadora, mas que, com certeza, né, se tratando de grupo Toyota Pensamento, foi levado também para Bochoco? É que até o ano de 1950 eles faziam parte de um único grupo, estava ali tudo em família, pai e filho na mesma empresa, trabalhando junto. Eu acho que quando houve a implementação, ela ocorreu para os dois lados, né? Mais forte no chão de fábrica da montadora de veículos, que era o que estava mais forte. Mas a Bochoco, ela, como eu disse, ela se tornou efetivamente uma fornecedora de componentes automotivos anos depois, em 1970. Ela ainda trabalhava, ela existia, mas com outro segmento. Então, quando ela começou efetivamente a fornecer componentes automotivos, ela já tinha essa participação por ser a empresa do mesmo grupo, naquela época considerada a empresa do mesmo grupo. Entendi. E aí me conta, tu morou no Japão, tu nasceu lá e depois você veio para o Brasil, e aí você voltou, enfim, trabalha numa Eu empresa. nasci, Só para ver se eu entendi, tá? uhum. E aí você foi trabalhar numa empresa, né, de origem japonesa, no qual você ia conviver com a sua cultura de origem, mas num país diferente. Tipo, como que é se adaptar a isso? Como que isso acontece, assim? Como que foi na sua vida isso? Eu nasci no Brasil, eu fui para o Japão quando eu tinha 11 anos. Quando eu Entende? cheguei no Japão, eu entrei diretamente numa escola japonesa, e aí foi o primeiro choque cultural que eu tive, mas eu vejo como uma forma mais leve, porque quando você é criança, é mais fácil de você entender, né, como que isso Sim. funciona, você está Se crescendo e você está adaptar, né? se adaptar é mais fácil. E aí eu vivi, estudei, morei no Japão por 13 anos. Eu voltei quando eu já estava na fase adulta, em 2010. E aí foi o segundo choque cultural que eu senti na pele mais dolorido, porque eu vinha da cultura japonesa, tinha aqueles costumes, né? Ainda tenho mais forte, e se adaptar no Brasil, para mim muita coisa tipo, não fazia sentido. Ah, mas por que é assim? E eu acabava sofrendo muito com essa diferença de cultura. Uhum. Da minha parte, eu acho que até que foi uma forma mais fácil de adaptar novamente no Brasil,
Porque eu sempre trabalhei em empresa que tinha japoneses. Desde que eu cheguei no Brasil, Uhum. a primeira empresa que eu trabalhei tinha japoneses e a segunda empresa é a Boshoko, né? Então, sempre tendo contato com japonês, foi mais fácil entender para mim readaptar. Entendi. Mas aí, quando a gente estava falando, né? A Bochoco, ela é relativamente nova aqui no Brasil, né? E aí, entrando um pouquinho no nosso tema, que é as diferenças culturais, quando ela veio para o Brasil, né? Você foi trabalhar pouco tempo depois lá, o que que você via, assim, que era mais impactante em termos de diferença cultural? Porque imagino que, por mais que você vá abrir uma planta aqui no Brasil, você vai trazer gente de lá, né, para trazer aí a cultura, para ensinar o negócio, o core, mas você vai ter que contratar muita gente daqui. Então, num determinado momento, você vai ter um mix ali de cultura muito grande e um desalinhamento muito grande, né? E aí imagino que, como você entrou 2 anos depois, imagino que você tenha pego bem aí o auge dessa confusão de sinergias e de mistura. Conta um pouquinho pra gente como é que foi viver isso e quais foram as principais diferenças que você viu, as principais dificuldades, o que que o que tem assim de mais diferente em termos de cultura do japonês para o brasileiro. A gente fala muito aqui, mas eu gostaria de ouvir você falando para a gente ver se o que a gente acha realmente é uma verdade. Né? Eu acho que o ponto que mais foi forte no meu ponto de vista é a questão da disciplina, né? O japonês ele é muito disciplinado. Já o brasileiro está sempre dando o jeitinho. E isso acho que foi uma das principais coisas assim, que precisou de uma readaptação. Quando a Bochoco veio, ela é a primeira Bochoco no Brasil, a gente recebeu muito expatriado que nunca tinha ido em outras empresas de outros países. Então, eles não conheciam Uhum. cultura nenhuma a não ser a do Japão. E aí eles trouxeram todas as ferramentas, toda a metodologia, toda a essência já estava neles, né? Porque assim, a cultura, ela não está na empresa, né? Porque a Toyota Bochoco, que a gente já tem a cultura do TPS, a cultura ela está nas pessoas. E quando a gente abre uma empresa nova num país novo, a gente tem que levar essa cultura para as pessoas que estão naquele lugar, para que elas consigam entender e fazer a metodologia ser eficaz naquela indústria. E quando eles trouxeram, na verdade, para eles não era diferente daquilo. Eles viveram com aquilo, cresceram com aquilo, a gente vai ensinar o Brasil a trabalhar dessa forma. E aí chegou aqui, foi ensinar, o brasileiro via e falava, não, mas isso aqui não funciona no Brasil, né? A gente faz um exemplo bem simples, que é a questão do 5S, né? Falava, por que eu tenho que limpar? Não, eu não fui contratado para limpar, eu fui contratado para montar banco, eu fui contratado para fazer isso. Não, mas aqui no Japão a gente limpa. É muito fácil a gente chegar para o japonês e falar, faz um 5S aí, ele já sabe de como que faz o 5S do começo ao fim. Aí você Uhum. fala para um brasileiro, faz um 5S, vai falar, mas por que eu tenho que fazer? Isso porque o 5S, a gente sempre fala aqui também, né? O 5S aqui a gente vê como uma ferramenta, né? Mas acredito que lá no Japão isso seja intrínseco das pessoas, né? Isso é da cultura e é ensinado desde criança. Não sei se com o nome 5S, né? A gente talvez tenha inventado o nome e colocado esse comportamento, né? Em termos de pessoa e sociedade, como uma ferramenta. Mas a gente sempre fala isso, né? As pessoas, quando a gente leva 5S para a empresa, a gente tem sempre essa dificuldade de falar, cara, como é que eu vou falar sobre limpar, vou falar sobre autodisciplina, vou falar para uma pessoa que ela tem que organizar, selecionar, sendo que, pô, muitas vezes ela não faz isso nem na casa dela, né? Então, como que eu faço essa pessoa entender que isso é necessário, que muito mais do que ela fazer isso dentro da empresa, é ela levar isso para a vida dela, né? Eu dou muito esses exemplos nos treinamentos que eu faço, e no Japão é exatamente o que você falou, faz parte da cultura deles, desde a escola, eles são ensinados a cada um limpar o que sujou, organizar o que tirou do lugar, já crescem dessa forma. Né? Então é muito simples quando eles vão para uma empresa e falam, ó, organiza isso daí, limpa isso daí, porque eles já vão saber, porque eles aprenderam Uhum. desde cedo. É diferente no Brasil, vem para o pai
fala, ó, hoje eu limpei o banheiro da escola. Primeira coisa que o pai vai fazer é ir lá querendo saber por que que o filho está limpando o banheiro da escola. É uma questão mais de ego. Meu filho está aqui não para fazer isso. E aí já vê que existe essa diferença de cultura. E o japonês, ele não sabe que no Brasil é assim. Então ele fica indignado porque que o brasileiro não limpa o que sujou. E aí você Uhum. também tem a questão de resistência, vai dos dois lados, né? Primeiro, o japonês precisa entender que a cultura do Brasil não é essa, e que às vezes a gente simplesmente não pode falar que ele precisa limpar, porque também tem leis trabalhistas que falam de desvio de função. A gente tem que entender qual Aham. que é a legislação, a cultura do Brasil, e a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Eu dei um exemplo uma vez no treinamento que quando os japoneses vieram assistir o jogo da Copa, virou notícia de jornal que eles limparam o estádio. Uhum. E aquilo para todo mundo foi, uau, eles limparam, virou notícia de jornal. E talvez no Japão viraria notícia de jornal ter virado uma notícia de jornal no Brasil. Assim, nossa, eles ficaram impressionados porque a gente limpou o que a gente Não sujou, fez mais do que a né? nossa obrigação, né? Então aí você começa a perceber que assim, existe essa discrepância, né? Tipo, 8 e 80 de duas partes, né? Primeiro, que o japonês que vem passar toda a metodologia, o conhecimento para a gente, eles também têm que ter esse compreendimento que a cultura do país, dependendo de como é feito no Japão, pode afetar o ego do brasileiro. Ele vai se sentir de uma forma ruim se você falar, viu, tem que limpar lá a copa, a caneca que você bebeu o seu café, você tem que Uhum. lavar, porque faz parte do crescimento, da cultura dele. Então, para Sim. que a gente consiga introduzir a metodologia, as ferramentas do 5S, é muito importante a gente explicar de onde surgiu toda essa cultura, essa essência, para que eles façam entendendo por que está fazendo, não só porque simplesmente é feito no Japão, existe e funciona. Certo. Deixa eu te falar, a Luísa está perguntando aqui, existe essa diferença de mentalidade com relação ao problema também? Tipo, o japonês, ele cresce vendo o problema como oportunidade ou isso é uma farsa? Não, eles veem o problema como oportunidade mesmo, né? Ter problema significa que você está evoluindo. Se você não, se você fala que não tenho problemas, é um sinal que você tem um grande problema, que você não está enxergando, né? Tem lugares que falam, a gente não pode falar que é problema, mas é oportunidade de melhoria. E quando a gente fala que é Uhum. oportunidade de melhoria, a gente está dando a opção. Se é uma oportunidade, eu posso escolher fazer ou não. Agora, quando você fala, não, isso é um problema, é um kadai, como a gente chama, né? Ele vai ficar latejando lá para você, é um problema, eu tenho que resolver. Então, eu tenho que encarar o problema como um problema, porque a cada vez que isso ocorre, a gente aprende e a gente evolui. A parte do Brasil, eles têm medo de falar que existe um problema, né? Existe esse receio de falar, eu tenho um problema que vai mostrar que eu sou incompetente ou que eu não sei fazer, quando na verdade é o contrário, né? Você se mostra mais eficiente quando você encontra um problema, assume o problema e fala, vou resolver, né? Sim. Existe também essa questão dessa diferença de pensamento aí. Legal. E aí, quando os japoneses vieram para cá enfim, botar a planta aí para rodar, para funcionar, o que que você viveu, assim, que mais te marcou em termos dessa diferença, assim? Tipo, imagino que deve ter tido algumas confusões, algumas situações que não devem ter sido legais, principalmente por isso que você falou, né? A gente está falando de uma diferença cultural que muitas vezes se torna uma legislação, alguma coisa mais séria, né? Que nem você falou, desvio de função. Aqui no Brasil tem muito isso, imagina, você falar para um engenheiro dentro de uma indústria, varrer o chão lá da sala dele, limpar a mesa dele. Isso é um absurdo aqui, né? E o cara não vai fazer, vai se sentir humilhado e muitas vezes vai querer processar a empresa porque, enfim, está desviando da função dele. E aí lá a gente tem, cara, que a pessoa entende que, cara, ela vive ali, aquele ambiente é o ambiente dela, então faz parte da obrigação dela manter aquele ambiente limpo e organizado. Conta pra gente algumas dessas confusões, dessas situações que você viveu lá relacionada a essa diferença aí tão gritante, né? Eu acho que eu não sofri tanto, porque eu acho que como eu tenho
um pouco da cultura, eu tenho a cultura dos dois lados, para mim foi mais fácil assimilar o que o brasileiro queria, o que ele estava sentindo e também o que o japonês estava sentindo e tentar chegar num equilíbrio para as duas partes. E eu me apegava aos detalhes, né? E quando existia, a gente queria implementar uma ferramenta, colocar para rodar, e o brasileiro ele resistia, porque para ele, não faz sentido, não faz sentido eu ter que fazer esse monte de documento. O japonês, não, mas você tem que fazer. Então, o que eu me apegava era nos detalhes. Tem um caso muito interessante, quando o japonês vem para o Brasil, ele traz lembrancinhas para a gente, normalmente é algo de comer. É uns docinhos e distribui para toda a empresa. E o que mais tinha era doce de feijão. Eu, particularmente, não curto doce de feijão. Tinha muitos brasileiros que gostam e muitos brasileiros achavam um absurdo comer feijão doce. Fala assim, como Aham. eles não comem arroz com feijão, mas comem feijão doce. Japonês é tudo estranho. E tinha esse tipo de comentário. E eu ficava me perguntando, nossa, mas tipo, por que é estranho comer feijão doce? E aí, quando a gente foi almoçar, um japonês chegou no refeitório comigo e falou assim: o que é isso? E era uma sobremesa, que é arroz doce. Aí eu falei: é arroz doce. Ele falou: que é arroz doce? Eu falei: é esse aqui, que era o arroz normal, porém doce. Aí ele falou: e vocês acham estranho a gente comer Um feijão feijão. doce? Então, assim, o que faz sentido para mim não significa que não faz sentido para eles, né? Tipo, eles comem feijão doce, mas não comem arroz com feijão normal. Vocês também comem arroz doce, mas não comem um doce de feijão normal. Então, e aí eu me apegava a esses detalhes para ir colocando isso aos poucos, inserindo essas pequenas diferenças para eles entenderem que não é 8 ou 80, não é porque não é certo para mim que também não vai ser certo para ele. Criar A gente empatia, né? criar empatia. E eu acho que esse foi o ponto-chave para a gente conseguir achar esse equilíbrio ali, para conseguir introduzir as ferramentas como deveria, né? Outro ponto muito importante é a questão da flexibilização. A gente sabe que o TPS ele é uma ferramenta muito flexível, que você pode utilizar, adaptar em qualquer setor, seja Uhum. no automotivo, no hospital, na escola, no restaurante, em qualquer lugar. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, que quando a gente não tem o conceito enraizado, a essência na pele, a gente flexibiliza tanto de uma forma que a gente para de fazer o TPS Sim. e não enxerga que você não está mais fazendo lean. Perde o Você, propósito, né? você acaba perdendo o propósito por, às vezes, se perder, né, nessa resistência entre as culturas. Fala, não, mas aqui eu vou fazer desse jeito, porque aqui é Brasil, e aí você acaba praticando uma ferramenta que não é Lean, né, que não é o Uhum. TPS. E eu digo isso porque isso aconteceu com a gente mesmo, né? A resistência era tanto, a dificuldade de achar o ponto de equilíbrio entre as culturas, a gente viu algumas coisas se perdendo. E quando a gente percebeu, opa, a gente não está mais fazendo linha isso daqui já não é mais CPS para nós, o que está acontecendo? E aí a gente ter que voltar lá do início, lá na história da pós a Segunda Guerra Mundial, onde tudo começou, para a gente buscar a raiz novamente. Sendo uma empresa, né, criada por Satoshi Uhum. Toyoda, o pai de Kishiro Toyoda, a gente também sofreu com Tem isso, uma né? responsabilidade muito grande, né? Vocês carregam uma responsabilidade gigante. Todo mundo que vê fala assim, vocês são Toyota. Ele fala, não, a gente é Toyota Bushoka, a gente é fornecedor, a empresa é brasileira, nós somos brasileiros, a cultura, ela, como eu disse, né, ela não está na empresa, ela está nas É das pessoas. E pessoas. se quem está responsável por implementar essa metodologia, disseminar essa cultura, não ter muito certo que você precisa, primeiro, desenvolver as pessoas para depois desenvolver produto, a gente não consegue seguir adiante, né? A gente fala que é o Hitozukuri, né? Que é o Monozukuri através do Hitozukuri. Você fabrica pessoas, fabrica produtos desenvolvendo pessoas. Então, se a gente quiser fazer o inverso, vai chegar uma hora que vai travar. Vai Vai falar, travar. não dá, tá dando alguma coisa errada aqui, vamos fazer de outro jeito. É nesse momento que você sai, você perde a essência, e aí quando você vê, você está dentro do desperdício, né? Ah, com certeza. Isso me faz pensar muito na questão. Eu até coloquei no Stories hoje, né? As pessoas sempre perguntam pra gente, mas como é que eu faço para levar essa coisa da cultura
E a gente falando de cultura, a gente está falando de pessoas, né? E a cultura da empresa, ela só existe porque as pessoas pensam e agem daquela forma. É, e aí as pessoas falam muito assim, mas na minha empresa as pessoas não estão interessadas na cultura, elas querem ver o resultado, elas querem o dinheiro. Então a gente leva a ferramenta, a gente fala que está fazendo o Lean, quando na verdade a gente só quer mostrar que teve uma economia, um retorno financeiro. Como que sendo uma empresa de origem japonesa, mas com brasileiros trabalhando, né? Como que vocês fazem para não se deixar cair, né, nesse tipo de armadilha? Que eu acho que está muito relacionado a isso que você acabou de falar, dos desvios que vocês vão identificando, né, ao longo do caminho, porque eu sempre gosto de falar, eu acredito muito nisso, né? O John Schuch, enfim, eles falam muito que o Lean ele é uma jornada, e eu acredito muito nisso. E é uma jornada que não tem fim. Você anda, você caminha, você descobre, você se redescobre, você descobre que você estava errado, e você volta e você conserta, que é exatamente isso que você está falando. Mas qual é a dica assim, que você dá para a galera que tem esse problema, essa dificuldade nas empresas? De entrar, né, com a promessa, enfim, de que vamos fazer Lean, ou seja, vamos mudar pessoas, né, formas de pensar, quando na verdade a gente descobre que o que a gente vai ser cobrado no final das contas é o demonstrativo financeiro lá melhorando. Eu acho que essa questão de querer o resultado tá em todas as empresas, né? Acho que não é só uma especialidade realmente do Brasil, dos chefes Uhum. brasileiros. Meus chefes também são cultura TPS, e quando eu falo, vamos fazer igual a gente, só um parênteses, a gente aplica um programa que é chamado de Shuken, que é o autoaprendizado. A gente trouxe igualzinho é feito no Japão, não deu certo. Então, a gente modificou o programa para a forma que o brasileiro conseguisse absorver. Primeira pergunta, mas o que a gente vai esperar disso? Tipo, realmente, desenvolver pessoas. Tá bom, mas você vai desenvolver pessoas para quê? O que Uhum. você quer com desenvolver O que a gente pessoas? vai ganhar de concreto, né? O que a gente vai ganhar de concreto? A gente está falando de otimização de processo, está falando de ganho de pessoas, está falando de redução de estoque. Qual que é o valor, a mensurável que vai linkar com o meu KPI lá, você fazendo toda essa atividade? Porque antes deles aprovarem essa atividade, eles querem saber qual que é o resultado. Porque se eles também vão reportar por uma matriz, eles também vão reportar por uns Uhum. superiores. Então, a dica, né, o que acho que tem que ser feito é realmente planejamento. Eu preciso treinar, mas qual que é o propósito do treinamento? Eu preciso trabalhar com um grupo para que que eles entendam sobre a cultura, sobre toda a metodologia, a filosofia, mas qual que é o propósito, né? Porque eu não posso simplesmente pegar 20 líderes, colocar numa sala, passar uma semana em treinamento, eles saírem daquela sala e nada mudar. A Uhum. linha continuar com desperdício, o estoque continuar alto, as linhas infladas, e aí fala assim, mas eles foram treinados, mas por que não aplicam, né? Então, o que nós vamos fazer? Então, eu acho que o planejamento é o essencial. Você mostrar, eu quero implementar a linha aqui, mas você mostrar de fato o resultado em valores que você quer chegar. Porque assim fica uma forma mais fácil, né? Ela quer fazer isso, mas para quê? Ela quer ganhar tantos valores, ela quer chegar numa redução X através de todo esse processo. E daí vem, né, o planejar, analisar, aí Uhum. checar, fazer o ciclo do PDCA mesmo. Entendi. Então, assim, resumindo, né? Apesar de ser uma empresa que valoriza muito também a cultura, né? Entende que isso é fundamental para a mudança de qualquer processo, vocês não estão isentos da cobrança do resultado. E ninguém está Sempre. isento dessa cobrança, né? O que a gente precisa fazer é conseguir linkar, né, aquilo que a gente quer fazer com o objetivo de atingir as pessoas, de mudar a forma de pensamento com resultados tangíveis, né? E eu acho que é isso que praticamente todas as empresas elas gostariam de fazer. Mas a gente tem muita dificuldade de fazer isso. Por quê? Porque isso normalmente envolve um tempo, né? Para se processar tudo isso, até a gente de fato conseguir essa mudança de mindset, de pensamento, para a gente conseguir enxergar o resultado.
E aí eu tenho uma curiosidade, tá? Pensando em TPS, que está muito ligado à cultura, enfim, tem diversas ferramentas também que vai ajudar a reduzir desperdício, consequentemente vai trazer retorno financeiro, e tudo isso. Mas vocês também atuam com projetos assim mais específicos para trazer aqueles retornos financeiros mais altos? Como é que funciona isso para vocês? Ou tudo que vocês fazem de alguma forma está relacionado com o TPS, o pensamento Lean mesmo? Tudo que a gente faz está de fato relacionado com o pensamento do TPS. Existem ferramentas específicas que a gente utiliza para atacar problemas específicos, né? Quando a gente quer falar de otimização de processo, a gente vai lá e usa as ferramentas do Sampio, que são a tabela combinada, o Yamazuki, faz toda a análise do processo. A gente está falando em resolução de defeitos, a gente vai lá e usa o Problem Solving. Então, Uhum, tudo está dentro do TPS. A gente direciona as ferramentas específicas de acordo com o problema. entendi. E aí a minha dúvida esses problemas vocês normalmente vocês enxergam ele de que forma? É através do gerenciamento diário? Tem algum outro formato de você conseguir identificar problemas do dia a dia mais simples, né? Que é o que a gente chama ali do ver e agir, daqueles problemas mais complexos que você precisa de uma análise de causa, até aqueles problemas que você está falando de, enfim, de análises, estudos, enfim e que acabam envolvendo um pouco mais, talvez até estatística. Como que é na rotina de vocês a identificação desses problemas? A gente, falando em base, né? Primeiro ponto, quando a gente não consegue, você vai num processo produtivo, você bate o olho na linha, você não consegue enxergar problema, é porque falta padrão. Porque quando está tudo padronizado, o problema salta os olhos. Então, a gente Uhum, vai sempre bater no martelo, mineiro caso, né? Controle visual. A gente tem que chegar na linha, olhar e enxergar que aquilo está fora do padrão, está fazendo de forma diferente. Outra forma que a gente identifica outros problemas é através do quadro de gerenciamento de chão de fábrica, que é uma forma de deixar tudo de primeiro K, né, que é o famoso uhum, FNDS. E lá tem um quadro para cada situação, um quadro para produtividade, para qualidade, para segurança, para matriz de treinamento. E através disso, o controle diário, fazendo esse levantamento de dados, a gente vai imputando nesses quadros e quando você bate o olho, você vai lá, essa curva está fora. Por que está fora? Aí você vai pegar aquela curva que saiu, vai fazer um problem solve em cima daquele problema, vai fazer toda a análise. Você comentou, né? A gente fala, isso gera tempo, às vezes outras pessoas querem o resultado rápido. Se a gente parar uhum, para pensar, o tempo que a gente gasta para implementar qualquer projeto, ele é o mesmo. A diferença é que a gente gasta mais tempo para planejar e menos tempo para executar, ou a gente gasta menos tempo para planejar e muito tempo para executar. E quando a gente, né, gasta mais tempo para executar do que para planejar, a chance de um retrabalho acontecer aí é muito maior, né? Então a gente gasta mais tempo realmente na análise, coletando dados, fazendo planejamento, e aí a execução é de fato um menor tempo. De fato conseguir fazer o gerenciamento desse tempo, né? uhum. E aí o gerenciamento diário de vocês, ele é tipo, como que é a estrutura dele, né? Porque assim, o que eu conheço como gerenciamento diário é cada área tem o seu quadro lá de performance com seus indicadores, e aí, enfim, uma vez por dia, num horário determinado, a galera se reúne, discute esses indicadores e tem o plano de ação ali, já para sair com as ações relacionadas àqueles desvios que a gente encontrou. Como é que é o formato que vocês usam aí? É muito parecido com isso? É diferente? É bem parecido, sim. Na verdade, acho que eu não sei se é muito, não conheço muito das outras empresas, eu não sei se é muito diferente. Tem um quadro para cada processo. Esse quadro tem todas as informações, né? De segurança, produtividade, qualidade, custo e RH. E aí tem o padrão, o KPI, que a gente vai dividindo, né? Tem o KPI de Uhum, processo. E quando sai muito da curva, tem umas categorias, né? Sai muito da curva. Por exemplo, tem um problema que é muito grave que aconteceu, é reportado nas reuniões diárias que a gente chama de Asakai, que daí reúne todo mundo, de todos os setores, e fazem esse reporte.
e mesmo que não seja um problema a ser levado para o Assakai, ele é tratado pela própria liderança, né? Que a gente chama esse quadro, é Uhum. o quadro do líder. É a autonomia que você dá para ele conseguir responder rápido aos problemas que estão acontecendo. E ele é Legal. preenchido no fim do turno, conforme vai acontecendo, vai lá preenchendo, se tem algum reencaminho, tem alguma alteração no processo, preenche lá na hora, para que eles consigam coletar os dados, para que quando eles forem fazer análise, planejar, realizar a contramedida, fique de fato mais fácil. Né? Porque Uhum. quando você surge o problema, você não tem dado nenhum e fala, ó, vai resolver isso, você não sabe por onde começar. Porque você Sim, não com sabe certeza. como surgiu, quando surgiu e o que você precisa fazer. Então, Com tendo certeza. esse controle diário, você tem mais esse controle mais fácil. Facilita E aí essa visibilidade, né? a resposta é mais rápida. E como é que funciona a cadeia de ajuda de vocês? É uma outra curiosidade que eu tenho muito grande também, porque eu acho que, igual a mim, várias outras pessoas têm muita dificuldade com acionamento de cadeia de ajuda, né? A cadeia de ajuda que você fala, em que sentido? Cadeia de ajuda de resolução de problemas mesmo. Por exemplo, lá na Globo, né, lá onde eu trabalho, a gente tem esse cascateamento dos quadros. Pelo que eu entendi, isso já é diferente do Uhum. seu, porque você tem o quadro por processo. Normalmente a gente tem um quadro por área, então tem o quadro da logística, tem o quadro da produção, tem o quadro, eu não sei se é assim lá. E aí a gente vai nivelando os quadros, né? Então a gente tem o quadro da base operacional, que sobe para depois para um quadro tático ali de coordenação, que sobe para um quadro de gerência, que sobe para um quadro de diretoria. Entendi. E aí a gente vai criando, né, essa cadeia de ajuda, esse cascateamento. É parecido com isso aí ou é diferente? Não, é diferente. Esse quadro a gente chama que é específico o quadro de gerenciamento de chão de fábrica. Então, ele é do operacional somente. E aí tem, tipo, na logística, ele é dividido entre recebimento e expedição. Na Uhum. produção, ele não tem um quadro só para produção, mas tem um quadro para o processo de cultura, um processo de banco, e é dividido por processos mesmo. Nesse caso, é diferente. Acho que a relação da cadeia de ajuda é quando surge o problema, quais as pessoas que são acionadas, né? Acho que Uhum. é isso, né? Isso. Para cada setor, que a gente divide em setor, tem um responsável de cada área. Por exemplo, lá na linha de banco, tem o responsável da qualidade do banco, tem o responsável da produção do banco, tem o responsável da logística do banco. Então, é acionado esses responsáveis por setores para ajudar nessa resolução de problema. Que aí é feito o problem solving, e aí quando chega lá no 5 porquê, no Ishikawa, toda essa turma tem que fazer junto. E aí são acionados. Mas isso E aí, em ainda algum também é algo momento, que está em processo, processo de entendimento, que precisa deles entenderem que precisa chamar todo mundo, que não dá para fazer análise sozinho. entendi. Entendi. Mas isso em algum momento, dependendo do tipo de problema, caso ele não consiga ser resolvido por esse time, ele tem um degrau de subida ou não existe esse Sim, degrau de subida e a galera tem que se virar aqui e tentar não, não, resolver? tem. Eles têm o nível o chão de fábrica para resolver. Se não consegue resolver, se não consegue encontrar uma solução, vai subindo. Aí vai Uhum. chegando nos coordenadores, nos gerentes, nos diretores, e vai subir hierarquicamente e acaba todo mundo atuando no problema. Entendi. Então não tem um quadro específico para esses níveis superiores. Eles vão sendo chamados lá no chão de fábrica, no quadro do processo, para ajudar a resolver esse problema. O que a gente tem é que esse Asakai, ele é um lugar que tem vários KPIs. Que a gente chama de main KPI, são os KPIs principais que está Uhum. correlacionado com nossa diretriz, que é o roxinho. Esse main KPI, ele é quebrado em sub-KPIs, que daí já divide. Por exemplo, eu tenho o geral da planta e depois eu tenho sub-KPIs, que é da parte de banco, outro da parte de logística. E aí, o que está lá no chão de fábrica são os processos KPIs. Então, quando eles resolvem o problema ali do processo KPI, quando não consegue atender, eles levam esse problema para a nossa reunião matinal, que é o que a gente chama de Entendi. Asakai. E ali você já está subindo o nível e está deixando para que todos tenham conhecimento do problema que está acontecendo. Se é algo mais Entendi. simples que a liderança vai lá e resolve, não é necessário reportar, mas se é algo que implica
né, que pode parar o processo, pode parar o cliente, ele é reportado e aí todo mundo é acionado, está todo mundo ciente do problema e todo mundo vai lá e tenta ajudar de todas as formas. É isso que eu ia te perguntar, qual é o É, critério, né, para essa subida de nível, né? A Lu até perguntou aqui se é por tempo de parada, qual é o critério que sim, vocês usam para fazer o escalonamento do problema? tempo de parada, risco, né, de parada tanto interna quanto do cliente, porque a gente pode parar, a gente pode não parar o cliente, mas pode parar internamente. Então, quando você já vê um risco que pode afetar o cliente, já é acionado. Entendi. E aí, como é que funciona essa visualização desse problema? Vocês usam meios visuais, que nem você tinha falado, né? Quando você tem a tua linha muito padronizada, você facilmente vai lá e identifica quando alguma coisa tá fora, né, do padrão. E uma outra dúvida que eu tenho, esses quadros de vocês, essas informações, elas são sempre físicas ali no papel ou vocês utilizam meios eletrônicos? Como é que é a aderência de vocês em relação a isso? Porque desde que eu trabalho com linha, eu sempre escuto, né, da galera mais antiga que a gestão à vista e o gerenciamento disso é sempre muito mais interessante, muito mais engajador quando a gente faz no papel, né? E aí eu queria entender de vocês se vocês também têm isso ou se é diferente o pensamento. Não, o nosso é no papel, é lá na mão, pintando, ainda, né? Porque como a indústria está indo aí para o 4.0, tende tudo isso a ficar eletrônico. Uhum. Mas a gente faz, a essência é realmente você fazer na mão para você aprender, né? Quando a gente Uhum. faz os documentos também de otimização do processo, o primeiro passo que eu ensino é fazer tudo na mão. Assim, nossa, mas a gente tem aqui planilha de Excel, a gente tem tudo para fazer no computador, por que que eu tenho que ficar preenchendo tudo isso na mão? Uhum. Demora muito, porque se um dia vier falhar, você não tiver o computador, você não tem desculpa que você não Para consegue não fazer uma fazer, né? melhoria porque eu não tenho o computador, né? Você, Perfeito. o que eu falo para eles, para você melhorar um processo, para você fazer qualquer análise, você só precisa de um papel e um lápis, mais nada. Com isso, você vai conseguir desenhar tudo que você precisa. Depois que tiver tudo bonitinho, você joga lá eletrônico, deixa arrumadinho. Mas hoje nós ainda usamos muito o preenchimento manual, porque Legal. realmente é a essência, né? Você saber, né? O chefe que eu tive, japonês, ele falava para mim: se você não souber fazer manual, tão pouco você vai conseguir fazer num equipamento eletrônico. Então você precisa entender como funciona para depois automatizar. Legal, bacana. Eu penso exatamente assim. E eu sempre acho que quando você começa a levar esse pensamento, quando você começa a entrar numa empresa com um Lean, eu acho que traz muito mais engajamento das pessoas quando elas precisam ir lá, pintar o papelzinho, preencher. A minha sensação é que isso traz um senso de responsabilização muito maior do que um dashboard lá que o gráfico já está pronto porque assim, a pessoa para ela ir lá e pintar, né, ela precisa entender o que ela está fazendo, que é isso que você falou. É você conhecer o teu dado, é você conhecer a tua informação, você entender o que é aquilo que você está pintando ali, né? A partir do momento que você entende isso, e isso é muito claro para você, aí pouco importa o meio, né, pelo qual você vai demonstrar ali o resultado. Então, assim, é muito legal saber também que vocês também têm essa pegada, né? Que isso realmente é uma verdade. Teve uma pessoa aqui perguntando, que também é uma curiosidade que eu tenho, sobre roxinho. Como é que é isso para vocês? Roxin, a tradução do Roxin são as diretrizes, né? É, o objetivo, igual a gente falou, mesmo que a gente está falando de TPS, está falando de desenvolver pessoas, a nossa chefia, ela sempre vai cobrar um resultado, porque eles são cobrados por um resultado. Então, a matriz, a empresa global, ela tem um objetivo. Por que que a Bochoco Uhum. ela funciona? Tem um objetivo global. Então, ele distribui esse objetivo global com as empresas que estão dentro dos países aí, do mundo afora. E cada empresa vai destrinchando, vai cascateando, né? Fazendo o desdobramento dessas metas aí. Todas elas estão relacionadas a esses 5 recursos que a gente falou lá do quadro, né? Que é produção, segurança, qualidade, custo e RH.
Então, para cada um Legal. desses aí, tem uma meta, né? O chefe mor vai falar, para cada área aqui, eu quero que isso tenha isso, eu quero que tenha X desse daqui, quero tanto valor nisso, quero isso, isso e isso. E aí, o que que você vai fazer para conseguir atingir a meta, que é o objetivo principal da empresa? E aí vai desdobrando. E aí vem lá do presidente, do diretor, a meta que o presidente fala, para eu fazer, por exemplo, o presidente fala assim, para eu conseguir atingir a meta de RH, eu vou desenvolver pessoas. E aí ele joga Uhum. essa meta para o diretor. Ó, sua meta é desenvolver pessoas. Aí o diretor fala, o que que eu vou fazer para desenvolver pessoas? Eu vou criar planos de treinamento. Ele colocou como meta e joga para baixo. O gerente fala, minha meta é Uhum. desenvolver planos de treinamento. Como que eu vou fazer planos de treinamento? Vou criar uma tabela, um quadro, uma sala, e aí vai jogando. E aí cada um Legal. recebe isso de uma forma, para que conforme você vai fazendo, vai subindo até atingir o objetivo final. Então, de fato, vem desde um objetivo global, né? Tipo, todo grupo, né? Toda empresa, até o objetivo individual. E aí, né? Cada um Isso. contribuindo ali com o seu objetivo, chega naquele objetivo grande. Por isso Perfeito. que a gente fala que sempre que vai fazer qualquer atividade, ela tem que estar com o propósito que está no roxinho. Porque senão você trabalha em vão, você trabalha em prol de algo que a empresa não está como meta para ela. Então, Uhum. sempre é importante você saber quais são as diretrizes da sua empresa, o que que elas almejam, o que que elas prezam como valor e resultado, para saber que se o seu trabalho ele está tendo um resultado, se o que você faz está de fato contribuindo para a empresa ou você está gastando energia à toa. Uhum, com certeza. Nosso tempo está acabando. Eu queria te fazer uma outra pergunta. Eu não vou nem entrar no mérito de liderança, porque senão a gente vai ficar mais uma hora aqui conversando e não vai ser o suficiente. Mas um outro ponto também que eu acho relevante a gente falar em termos de hierarquia. Assim, eu tenho a sensação, eu posso estar totalmente errada, tá? Fica à vontade para me corrigir, posso falar besteira. Mas eu tenho a sensação de que o japonês ele é muito rígido com isso, né? A questão do respeito pela hierarquia, pela posição das pessoas. E às vezes, eu não sei nem se é pela hierarquia, mas pela senioridade, pela experiência, enfim, das pessoas. E a cultura, não vou nem dizer Brasil, mas a cultura do Ocidente, ela vem muito com essa coisa de não ter hierarquia, da coisa, né, ser mais de igual para igual. Quando o japonês ele vem para cá, como é que é como é que é lidar com essa diferença de que o brasileiro ele não tem muito essa coisa de obedecer uma hierarquia ou uma senioridade, e o japonês ele já preza por isso, né? Tanto que tem todo o conceito de sensei, né? Nem sei se eu tô falando certo, tenho até vergonha de É isso começar a mesmo. falar palavras em japonês com você, porque com certeza eu tô falando besteira. É, tem toda essa coisa do sensei, né? De você ter ali um mestre, que é a pessoa que te passa a experiência e tudo mais. Como é que é a experiência de vocês aí com isso? É isso mesmo que você falou, de fato, isso é cultural, né? O respeito por ser mais velho, o respeito por ser um professor, o respeito por aquele quem está te ensinando, isso é muito da cultura do japonês. O brasileiro já é mais amigável, né? Não importa se é chefe, ele quer estar ali, Uhum. parceiro, é amigo, e isso, de início, assusta muito os japoneses, né? A forma com que o brasileiro vai falar, eles acham muito É muita íntimo, né? intimidade, né? Eles acham que é muita intimidade e eles são muito reservados. Mas isso eu posso te dizer assim, um ano o japonês no Brasil, ele já está meio abrasileirado. Ele já não é mais aquele japonês que chegou um ano atrás. Ele já vai lá, já abraça, já quer falar de futebol com o brasileiro. Às vezes não consegue nem se comunicar direito, mas fala, Mas cerveja, já né? tá ali, né? Jogar bola, né? Então, eles já conseguem arrumar uma maneira de se comunicar, porque acaba pegando, né? Eles morando aqui, Aham. e eles vão entendendo que essa é a cultura e as partes boas, né, de absorver e fazer bem para eles. Então, isso existe de fato, até mesmo desde a presidência, quando chega, assim, já chega mais acanhado, mas aí vai vendo o brasileiro, conversa, dá bom dia, ri, brinca, e eles acabam entrando no ritmo também. É Mas muito isso natural, no, velho. no ambiente de trabalho, isso chega a causar algum.
alguma faísca, algum problema ali em relação ao dia a dia, de tipo, é, um funcionário brasileiro achar, não respeitar a autoridade, ou isso não acontece? Ah, eu acho que não de acontecer assim, de fato, desrespeitar, né? Mas Uhum, é que para ele é natural agir de certa forma que o japonês fica envergonhado ou se sente invadido. E aí, aos poucos, eles vão percebendo, né? Às vezes a gente está ali, está intermediando as conversas, ou está ali no meio dos dois, fala, viu, você não pode falar assim com ele não gosta, né? Ficou meio íntimo. uhum. E vice-versa, às vezes o japonês tem alguns tipos de brincadeira que a gente tem que falar no Brasil, você não pode falar isso, porque no Brasil isso é feio, né? Eles não vão achar uma forma legal, vão ficar zoando. E aí você tem que ficar Uhum. tipo, dando os toques para os dois lados, porque senão vai realmente, de fato, um achar que ofendeu o outro e, na verdade, está brincando. Então, é por isso que eu falo que é muito importante a gente encontrar o equilíbrio aí das diferenças Legal. culturais para ajudar os dois lados. Com certeza. Bom, para a gente fechar, não tem nem graça de fazer essa pergunta, né? Porque você é descendente, né, de japoneses, você convive muito com essa cultura, então você já cresceu, né, dentro desses ensinamentos. é, mas o que que isso, né? Ainda mais você que vive dentro de uma empresa que, pô, foi onde tudo começou, e aquilo que você falou, acaba que vocês têm a pressão de ser exemplo, né? É, tanto quanto a montadora, acho que por mais que seja diferente, vocês têm Toyota no nome, então vocês carregam a É, pesa. responsabilidade, né? Pesa isso. Mas o que que disso tudo, assim, mais te marca, né, na tua vida pessoal e até na profissional mesmo, em termos enfim, de pensamento, de forma de agir, de pensar. Você na sua empresa é diferente de você fora dela? É tudo a mesma coisa? Como é que é essa? Eu sempre pergunto, né, para o pessoal o que que o Lean fez, né, transformou na vida da pessoa. Para você não tem muito graça essa pergunta, mas eu vou fazer mesmo assim. Eu acho que o Lean, né, ou seja, o TPS, ele é você se moldar para encarar um mundo em constante transformação, né? Eu ainda brinco assim que Sakichi implementou o TPS no Japão com uma cultura toda disciplinada, com o japonês disciplinado. Talvez ele não conseguisse implementar o TPS no Brasil, que é o que a gente está passando. Uhum. Esse manual ele não deixou para a gente. Então a gente está se reinventando, trazendo uma cultura para um lugar novo. E eu acho que o melhor aprendizado que fica é a empatia, né? Como que você desenvolve isso? Porque você precisa entender que o brasileiro, ele não entende dessa cultura, ele não nasceu assim. Ele cresceu de Uhum. uma outra forma e você precisa trazer uma metodologia que, de fato, não vai só melhorar o trabalho dele, mas também com o da vida. E o que eu vejo maior aprendizado, além de entender o que é empatia, é você conhecer esses dois lados, e fazer com que a pessoa a qual você está ensinando, tentando passar esse conhecimento de cultura, ela entendeu que o TPS não é para a empresa, mas é para a vida, é aí que você fala assim, Uhum. agora eu tive sucesso, essa pessoa ela está aplicando o TPS na vida dela, ela não está fazendo porque a empresa está pedindo em prol de um resultado. É aquilo, Perfeito. ela está vivendo essa filosofia e não existe Kaizen simples, né? O pensamento é simples. Se a gente for olhar lá atrás como tudo surgiu, se olhar a questão do lápis e o papel, só precisa de um lápis e um papel, não precisa de nada extravagante. O pensamento é simples para gerar grandes resultados. Então, para mim, o aprendizado que fica é esse. A gente precisa pensar simples para ter grandes resultados, ter empatia, entender as diferenças culturais para que a gente consiga obter sucesso. Perfeito. Eu sempre falo isso também, né? Apesar de ser brasileira e, enfim, e infelizmente não ter nascido com a cultura japonesa, né? O que facilitaria muito, muito em muitos aspectos da nossa vida. Eu sempre falo isso também, que eu, como profissional que trabalho com isso, né? Eu sempre sinto que eu entreguei o meu propósito, que eu alcancei aquilo que eu esperava, quando eu vejo que a pessoa enxergou aquilo muito além de um trabalho, Uhum. de uma atividade dentro da empresa, né?
E eu tenho alguns exemplos aí de pessoas que nem eu falei, que levaram 5S, por exemplo, que é uma das, né, uma das práticas mais simples aí do Lean, para a vida pessoal delas, porque eu trabalhava numa empresa que tinha muitas pessoas de comunidade, cara, que não tinham esgoto encanado e que a pessoa joga o lixo pela janela e Uhum. que aquilo para ela é a realidade dela, é o comum, né? E eu ver depois como que aquela pessoa pegou aquilo e levou, sabe? Ela internalizou de fato e ela enxergou que aquela realidade que ela vivia não era o ideal e que podia ser diferente, sabe? Então, eu super concordo com você. Eu também me sinto extremamente realizada no meu trabalho, no que eu faço, quando eu escuto isso e quando eu vejo que, de fato, é muito mais do que uma ferramenta, né, que a pessoa tá executando, está fazendo ali dentro da Uhum. empresa. É, tá acabando, você já viu, né? Apareceu aí, passa muito rápido. Rolou, Passou voando. rolou uma hashtag mais um aí, não sei se você viu. Eu vi passando bem rápido. Pediram mais uma live. A gente combina mais uma, então, para falar um pouquinho mais aí, a gente vê o Coloca à que que o pessoal disposição. vê o que que o pessoal quer ouvir aí de você, qual é Uhum. a curiosidade da galera, e a gente combina mais uma. E eu quero super te agradecer por ter aceitado o meu convite. Foi Eu que agradeço o maravilhoso convite. ouvir de você que os problemas que a gente enfrenta nas empresas do Brasil não são diferentes daquelas empresas japonesas que estão no Brasil, né? Apesar das vezes a gente achar que é. Então, fica aqui Uhum. meu muito obrigada e você está Eu que super agradeço. convidada para uma próxima. Obrigada. Bom, então é isso, Tabata. Muito obrigada, galera. Boa noite. Muito obrigada por Boa estarem com a noite. gente. Eu vou soltar uma caixinha lá para vocês falarem aí o que vocês querem ouvir na próxima live, para a gente poder orientar. E amanhã tá no YouTube, para quem não conseguiu ficar até o final. E é isso. Beijinhos. Tchau, Tabata. Tchau. Tchau, tchau, gente.